Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de Isaías, a salvação de Jeová. Então, para nos situar aqui no nosso cronograma de livros do Antigo Testamento, aqui corre a linha do tempo, e Isaías foi um profeta que ministrou para o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, formado por Benjamim e Judá. O livro de Isaías pode ser dividido em duas partes. O capítulo 1 ao 39, que tem um estilo de escrita que foi escrito antes do exílio, e o capítulo 40 ao 66, que foi escrito durante o exílio, que tem outro estilo de escrita. A diferença no estilo de escrita aqui levou alguns estudiosos a pensar num possível outro autor para essa parte do livro, que eles dividiriam então em três partes, primeira, segunda e terceira Isaías, sendo que a segunda e terceira Isaías teria sido escrito por um segundo ou terceiro pessoa. Mas a maioria dos estudiosos não acreditam que isso teria acontecido. Os estudiosos judeus justificam a diferença no estilo de escrita aqui como uma prevenção e uma precaução do profeta em proteger o nome de Deus e outros elementos no texto sagrado. Por isso, a diferença no estilo de escrita. Então, a autoria do livro é dada ao profeta Isaías. Ele é classificado como profeta tanto no cânon cristão como na Bíblia hebraica, lembrando que o cânon cristão divide os profetas em maior e menor de acordo com o tamanho do livro. O profeta Isaías profetizou entre aproximadamente 740 a 700 a.C. e os reis pré-exílio que ele profetizou foram o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O livro de Isaías traz dois temas principais. Do capítulo 1 ao 39 mostra o julgamento do povo de Deus e do capítulo 40 ao 66 o consolo e esperança. O ápice da revelação do profeta Isaías é a vinda do Messias e a consequente redenção do seu povo. A mensagem de Isaías é clara em mostrar profecias específicas ao povo hebreu e profecias específicas do Messias. Então, para o povo hebreu, nós vemos profecias de juízo e profecias de restauração. Essas profecias de juízos, mostradas do capítulo 1 ao 8, devido ao julgamento pelo pecado do povo, que culminaram no exílio na Babilônia. Já nos capítulos 9, 11 e 12, nós vemos a promessa do Messias, que traria redenção. Nós sabemos que não só ao povo hebreu, mas a redenção universal. Ao julgamento dos povos, os povos que de alguma forma oprimiram os hebreus, e restauração pós-exílio do povo hebreu. Então, as profecias que diz respeito ao julgamento pelo pecado foram cumpridas enquanto o profeta ainda estava em vida. As demais profecias ficaram no seu futuro. Eu vou mostrar só uma das profecias sobre a restauração pós-exílio, porque a maioria das profecias sobre julgamento dos povos e da restauração completa de Israel ainda está no nosso futuro. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Isaías capítulo 66, verso 8. Essa profecia foi cumprida no ano de 1946, quando a ONU assinou a permissão da criação do Estado de Israel. As profecias que dizem respeito à vinda do Messias, Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus, que já se cumpriu, o ministério de João Batista, seu primo, a unção de Cristo pelo Espírito Santo, que é um texto que o próprio Jesus leu numa sinagoga, o Messias como servo, Israel rejeitando o seu Messias,
o Messias como a pedra de tropeço, o ministério do Messias aos gentios, que alcançou a mim e a você, o sofrimento e a morte do Messias, que já se cumpriram, a ressurreição do Messias, que também já se cumpriu, e o rei que virá. Então, as únicas profecias que ainda estão no nosso futuro são as que diz respeito ao Messias como o rei que virá. Os nomes que Isaías colocou nos seus 2 filhos, eles mostram os temas principais do livro. Então, Sear Jazub significa um remanescente vai retornar à terra, que aqui mostra então a profecia de esperança, né, do retorno, né, do povo hebreu. Maer Zalal Hasbaz, apresse o despojo, tome posse da sua presa. Esse nome mostra a profecia do exílio, que se cumpriu enquanto Isaías ainda estava em vida. Então, nós temos aqui o nome de um dos filhos mostrando o juízo do povo e o outro nome apontando para a esperança e o consolo do povo. O livro de Isaías é conhecido como uma Bíblia em miniatura. Por quê? O livro contém 66 capítulos, que reflete os 66 livros da Bíblia. A divisão de Antigo e Novo Testamento também é refletida pela divisão dos 39 primeiros capítulos, mostrando o período pré-exílio, e os 27 capítulos seguintes, mostrando a restauração do povo e a esperança na vinda do Messias. O profeta Isaías também é um dos profetas mais citados no Novo Testamento. Há aproximadamente 50 citações de Isaías no Novo Testamento. Uma citação que é bem conhecida da gente foi feita pelo apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, quando ele descreve a armadura de Deus. Então, o apóstolo Paulo citou Isaías 59, 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Tudo isso foi possível porque Isaías, no capítulo 6, mostra que ele teve uma visão do trono de Deus. E ele respondeu a uma pergunta que Deus fez a ele. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías respondeu ao chamado de Deus de profetizar sobre o povo hebreu e sobre o Messias, para sua nação. Eu e você temos o chamado de Deus para realizar um trabalho aqui e agora. Deus nos chama. Quem enviarei? Quem irá por nós? Lembra que Jesus mencionou sobre o tamanho da seara e que era para pedir a Deus que mandasse trabalhadores, porque o tempo estava passando? Então, cabe a mim e a você responder essa pergunta. Envia-me a mim. Amém?